A perseverança da fé. Eu falo bastante, gosto de falar bastante sobre perseverança, porque eu acho que eu estou sempre separando um tempo para trazer algo para o coração de vocês a respeito de perseverança, né? Aliás, eu amo falar sobre fé. E quando eu falo sobre graça, na minha cabeça, estou sempre querendo entrar pelo caminho da fé. Eu acredito que a fé ela é a mão, né? Esse terceiro braço, essa terceira mão. Nós declaramos isso, que é a terceira mão, é a mão que recebe tudo que Deus nos dá pela graça, é o meio pelo qual nós mantemos um relacionamento com Deus, não é? É o meio pelo qual nós mantemos um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então eu gosto de falar sobre fé, mas a perseverança da fé é uma das características da fé manifestadas através de um determinado comportamento. Então, quer dizer, a fé é esse conjunto, não é? Esse conjunto é a manifestação de Deus sobre nós. Ele produz fé, mas ela tem características, ela tem, digamos assim, ela produz comportamentos. E eu quero falar um pouco sobre, aliás, um pouco não, eu quero falar muito sobre isso. Eu quero gastar aqui, talvez, uns 4 ou 5 cultos falando sobre essa questão de perseverança. Perseverança da fé, porque eu coloco perseverança da fé, porque eu não quero falar de uma perseverança natural, onde as pessoas que não andam com Jesus acreditam possuir, não é? Que é uma perseverança fraca, é uma perseverança vencida, é uma perseverança que é parada por obstáculos, limitada. Quando nós falamos da perseverança da fé, nós não falamos de uma sangria desatada por alcançar alguma coisa. Nós falamos de uma confiança plena, uma certeza absoluta de que tudo aquilo que você espera já foi liberado, já está manifestado em Deus. Olha só, presta atenção nisso, né? Aqui para a gente começar num conjunto de informações, um conjunto de informação muito legal, ou de informações, né? Muito legal, que quando eu penso em perseverança, a primeira coisa é ter um alvo já pré-ordenado, recebido, podemos dizer assim, porque a Bíblia diz que a fé olha só, é a certeza. A fé é o firme fundamento. Então, se a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, ou a fé é a matéria-prima que constrói, que produz, que desenvolve, que desenha, que projeta, é uma maquete daquilo que eu espero, porque é a certeza que eu já tenho aquilo que eu espero. Então, a perseverança da fé é o que é produzido dentro dessa imagem pré-ordenada, ou seja, daquilo que eu já sei que tenho. Então, se eu já sei que tenho, a perseverança é apenas uma questão de crença mantida. Eu me mantenho na crença, eu me mantenho na certeza de que tudo que eu espero, ou tudo aquilo que Deus liberou ou deliberou através da ação de Cristo, porque quando nós falamos de promessas de Deus, às vezes a gente pensa, será que tem alguma promessa de Deus que ainda está para chegar? Está para Ele liberar? Não, a Bíblia diz que todas quanto são as promessas de Deus em Jesus já tem o sim e o amém, já está liberado. Não é? Eu gosto de uma tradução que diz, de uma explicação teológica que diz que o amém não é apenas dizer assim seja, mas é assim seja comigo, ou assim seja para mim. Então, é uma concordância pessoal. Se você não estiver disposto a participar daquilo que você vai aprovar com o amém, então não diga amém. É muito legal isso, não é? Se você não está disposto a participar daquilo que você vai aprovar com amém, então não diga amém, porque amém é assim seja comigo ou para mim.
ou com a minha participação, então eu estou envolvido quando eu digo amém. Digam comigo amém. Isso aí, para que você esteja envolvido. Então, eu quero entrar nesse caminho. Eu peguei aqui uma imagem, né? Que o pessoal está ali, aparentemente é uma subida, um obstáculo. Eu gostei muito dessa imagem, fiquei pensando que imagem legal para a gente trazer uma figura dessa questão da perseverança da fé. E fiquei lá colocando imagens no Google e cheguei nessa que eu disse, legal, porque os caras têm um alvo, né? Eles estão caminhando para um alvo, eles não estão num caminho, aparentemente tem uns obstáculos ali, mas tem um alvo lá na frente, eles têm um objetivo, têm um lugar a chegar, têm uma visão, estão vislumbrando alguma coisa, aquele é o alvo. Vão acertar na mosca, com certeza, né? Isso é muito bom. E eu peguei aqui alguns pontos falando sobre perseverança. Uma pessoa perseverante é aquela que tem metas claras, bem definidas, e uma forte convicção de que irá alcançá-las. Isso é muito legal, porque a nossa perseverança, quando nós caminhamos pela fé, ela não pode ser algo, simplesmente uma caminhada sem uma definição, sem uma pré-definição da minha caminhada. Para onde você está indo? Eu estou caminhando para lugar nenhum. Eu simplesmente estou obedecendo uma ordem de caminhar, mas para onde? Não é? Alguém diz, mas pastor, Abraão saiu sem saber para onde ia. Não. Abraão sai da terra dele, Deus diz assim, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não saiu baseado na terra, mas no que Deus diz. Deus vai me mostrar uma terra. Ele confiou que Deus já tinha um lugar preparado para ele. Então ele saiu numa direção de Deus. Ele saiu com um alvo específico no coração. A palavra de Deus, aquilo que Deus disse. Entendermos isso, ter essa clareza de que uma pessoa perseverante, ela tem metas, ela tem objetivos. E quando falamos de sermos humanos, de sermos pessoas, não é, que traça metas, você vai encontrar pessoas que, às vezes a gente reclama que fulano é muito metódico, né? Fulano é muito metódico, que fulano é muito cheio de... Mas vou dizer para vocês que se ser metódico não for algo doentio, a ponto de ferir quem está em volta, de condenar todos os que não são, não é ruim, é bom, se for equilibrado. Porque pessoas metódicas são pessoas mais organizadas. São pessoas que não põem o pé na estrada sem que tenham uma pré-definição do caminho. É bom, não é ruim, não. É muito ruim quando você vai para o mercado fazer compras sem a lista. É perigoso demais. E com cartão de crédito livre. É muito ruim. Essa é furada. Né? Outra coisa ruim é quando você tem 3, 4 filhos e leva todos para o mercado. Leva os meninos para o parque. Não é para o mercado, não. Quando você tem metas, você se prepara antes. Jesus fala demais disso. Quando nós falamos de perseverança, a gente vai caminhar dentro disso aí, uns dias falando sobre a questão de perseverança, que a gente às vezes pensa que perseverança é estar caminhando desesperadamente. Não. É o contrário, está descansando desesperadamente. E vou te falar que a gente precisa de objetos, é uma expressão, objetos de descanso, não é? Então, metas bem claras, bem definidas e uma forte convicção de que vai alcançá-las. Porque são coisas que nós precisamos. O ser humano, você ainda está lidando, nós somos espirituais, mas ainda habitamos num corpo, temos ainda uma alma que combate, que tem grandes combates, então nós precisamos de metas firmes, de objetivos firmes, nós precisamos decidir o que queremos. Olha, presta atenção, Jesus criou vários desafios para pessoas que a gente dizia assim, coitadinho. Eu e você depararíamos com essas pessoas e diríamos, coitadinhos. Que pergunta. Você imagine um cego correndo atrás de Jesus
enfrentando a multidão, e quando chega perto, Jesus diz: o que é que você quer que eu faça? Talvez porque ele estivesse ali sempre pedindo alguma coisa para alguém. Você imagine um leproso, vem atrás de Jesus, correndo, e Jesus diz: o que você quer que eu faça? Vocês entendem que são desafios que ele lança? Cara, você tem metas definidas, você está disposto a ser transformado por aquilo que você espera? Está disposto a ser transformado? Sabe o que é que mais rouba a nossa perseverança, a nossa continuidade? A necessidade de transformação no caminho. A necessidade de transformação no caminho. Você imagine que uma pessoa está há 1 ano desempregado, procurando emprego desesperadamente, só que, sei lá, ele curte um dread, curte uma barba, ou alguma coisa assim. Estou falando de coisas que podem ser removidas fácil. Não é? Porque se fosse feio, não daria para mudar. Aí quando ele arruma um emprego, ele chega lá e a pessoa diz assim: olha, você vai ter que cortar o cabelo e vai ter que tirar a barba. O problema da transformação é o maior obstáculo para uma vida perseverante em Cristo Jesus. É um dos maiores. A perseverança na jornada é uma virtude apenas para aqueles que conhecem o caminho. E essa palavra virtude, no sentido de, é uma qualidade apenas para quem conhece o caminho. Perseverança sem conhecimento, e nós temos compreendendo esse relacionamento da igreja com Cristo, quantas pessoas não conhecem a Deus de fato. Elas perseveram em Deus, e isso não é uma virtude. Elas perseveram no sistema religioso, não em Deus, mas no sistema religioso. Isso não é uma virtude. Isso é um buraco onde a pessoa está cavando para baixo. Uma ideia religiosa de que Deus é o que ele não é, de que Deus faz o que ele não se comprometeu em fazer, e que Deus está onde ele não vai estar. Então a pessoa está cavando para baixo, cavando para baixo. Essa perseverança não é uma virtude. Não é. Nós encontramos centenas de milhares de pessoas que entraram numa igreja, que receberam Jesus, mas foram ensinadas na crença errada a respeito de Deus, desenvolveram uma crença sobre Deus totalmente oposta àquilo que oposta a quem de fato é Deus, e elas perseveraram nisso, e isso tornou-se o casulo de suas vidas, de suas mentes. Elas não conseguiram mais voltar atrás e estão por aí espalhadas, odiando Deus, detestando Deus, não querendo saber de Deus, fugindo da igreja, detestando o cristão, condenando todo tipo de pessoa que passa perto, porque a perseverança daquelas pessoas produziu algo ruim. Portanto, a perseverança na jornada é uma virtude apenas para aqueles que conhecem o caminho. Tem um alvo, eu sei com quem eu estou. Sabe por que eu estou? Porque eu sei que sou guardado. Porque perseverar sem conhecer é pisar em lugar falso, é entrar em abismo e pensar que está em lugar seguro, e não está. Não é? Porque Deus não se comprometeu com aquilo que ele não disse que faria. João 6,68, depois de um discurso que Jesus dá para os discípulos, lá ele falou, né, a respeito de comer a carne: se não comer a minha carne, se não beber o meu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. E todo esse discurso aí gerou uma polêmica danada no meio do povo, e uma multidão seguia Jesus. Mas quando Jesus termina esse discurso a respeito de comer carne e beber o sangue dele, o povo foi saindo fora. Um discurso muito duro, e um dos discípulos chega para ele e falou: Senhor, esse discurso é muito duro, quem pode suportá-lo? O pessoal foi embora, só ficamos nós, os 12. Aí Jesus disse: se vocês também querem ir, vai junto, gente, pode ir. Porta da rua é serventia da casa. Aí Pedro responde: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas olha por que
ele responde o verso 68? Porque no 69 ele diz assim: nós temos crido e conhecido. Nós sabemos para onde estamos indo. É claro que eles também se sentiram, cara, esse discurso é duro. É complicado, não é uma prática nossa. Principalmente a lei, ela era contrária a essa ideia. O povo saiu porque havia um ensinamento que condenava essa ideia. E era digamos assim, havia algumas culturas que acreditavam nisso, comer a carne de alguém, beber o sangue de alguém. Mas no judaísmo, isso seria Mas, por conhecer a Jesus, nós sabemos quem tu és. Você não liberaria uma palavra para nos colocar numa furada? Se eu não daria um discurso, uma direção para a gente bater com a cara na parede? Nós não temos outro lugar para ir. Gente, preste atenção. Para onde, olha lá, ó. Para quem iremos nós? Tem outra tradução que diz, para onde nós iremos? Isso fala de uma decisão de caminhada. Isso fala de uma meta que foi desenvolvida dentro pelo menos dentro do coração de Pedro, que responde, mas acredito que ele fala por todos, porque todos permaneceram ali. Cara, nós já sabemos o que nós queremos e para onde estamos indo. Por quê? Porque nós conhecemos o caminho. Isso é muito legal, né? Vemos que a fé sem o conhecimento do objeto da crença é loucura e não leva a lugar nenhum. A fé sem o objeto da crença não leva a lugar nenhum. Nós não temos aí, mas lá em Efésios, capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, não sejais... Não, verso 16, melhor ainda. Quer ver? Deixa eu... Henrique, consegue? Efésios 5,16. Veja aqui, olha o que diz aí. Nós entendermos. Por que tem tanta gente hoje... Põe o 15 para dar contexto ao 16, por favor. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. Vede para onde vocês estão indo. De repente, vocês estão numa rua sem saída. Gente, vocês sabem que hoje não é pequeno o número de pessoas que está sem forças espirituais, ou sem força espiritual, para continuar, porque o ensino da verdade, ele foi tão superficial, tão, digamos assim, tão próprio para um objetivo humano e natural. Foi muito legal ontem o Henrique trazendo aqui a respeito da mensagem, onde você adquirir a mensagem. Ele foi tão voltado, tão preparado para manter você preso ao ser humano, tão preparado para manter você preso a um prédio, tão preparado para manter você preso a uma ideia de que a Bíblia só quer te abençoar financeiramente, que embora tenha sido pensado de dentro da Bíblia, que quando essas pessoas não alcançaram ou se frustraram com um prédio, se frustraram com a pessoa, o alvo, o objeto da sua fé, elas não querem mais saber da igreja, ou então elas não têm vida quando enfrentam um combate, um conflito, uma ideia oposta, uma manifestação das trevas. Elas não aguentam. Paulo diz aqui, olha, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas sim como sábio, ou não como tolos, mas sim como um povo sábio. Um povo de prática. Porque a sabedoria não é apenas conhecimento, é o conhecimento prático. Não é? Verso 16, ele diz, remindo o tempo, aproveitando cada momento. Porque os dias são ruins. Eu estou escrevendo algumas coisas em casa,
a gente, daqui a pouco, a gente está falando disso, aí, daqui mais uns dias, talvez o nosso próximo workshop será sobre prosperidade, né? Falaremos a respeito de dinheiro, de crescimento de família, de geração de filhos, ter mais filhos, prosperidade no contexto geral, desde do ventre, né, até o fim da sua jornada aí, e o legado que você deixa. Então, não prosperidade material somente, mas também sobre dinheiro. Tem bastante campo sobre essa questão material aqui, dessas conquistas aqui que Deus deixou, né? Remindo o tempo, aproveitando o tempo de forma legal. E lá nesse ponto sobre prosperidade, eu peguei aquela passagem de Eclesiastes 3, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes a gente falha nisso, né? Você não tem como parar o tempo, mas você tem como administrar o tempo. Então, Paulo diz que remir o tempo, administrar. Porque os dias são difíceis. Essa palavra maus não é maligno, são dias difíceis. O verso 17, por esta razão, é por isso que vocês não devem se tornar insensatos. Ele está falando para uma igreja. Ele não diz assim, vocês não devem ser. Ele diz, não se tornem, porque vocês já aprenderam qual é a forma de viver correta, como caminhar, como andar, como buscar o alvo. Ele disse, então, continue fazendo isso, como vocês aprenderam, continue exercitando, por meio da palavra, por meio da verdade, só tem uma forma. Ele disse, como vocês começaram o caminho, crendo, recebendo essa verdade e crendo. Ele disse, não, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Essa palavra insensato, uma das expressões, ou um sinônimo de insensato, é louco, é irresponsável. Sabe uma pessoa que pega a família, coloca dentro de um carro e diz assim, vamos viajar para outro estado, mas não reservou hotel, não reservou nada, não preparou. Para onde nós estamos? Não, a gente vamos caminhar só. Não analisou, não fez a revisão do carro, não reservou um dinheiro. Ele disse, não seja irresponsável, não seja maluco, mas procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Ele disse, por quê? Porque os tempos são difíceis. Então, uma perseverança, uma vida, uma caminhada, uma jornada perseverante, de acordo com a fé, é uma caminhada onde eu estou sempre conectado com a verdade, estou sempre alimentado pela verdade, porque eu quero viver os resultados dessa verdade, e para vivermos os resultados da verdade, ela vai fazendo algo em nós. Gente, 99% da ação da palavra de Deus é dentro de cada um de nós. Quero informar para vocês que o mundo do lado de fora não tem nenhuma promessa de melhoria até que tudo isso seja queimado. Até que tudo seja queimado, consumido. Não tem promessa de melhoria. Nós podemos ver uma melhoria aqui, o governo de um país ou de outro, mas o globo, falando de forma global, não tem promessa de melhoria até que tudo passe. Mas dentro de você, a Bíblia diz, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova de dia em dia. Então, o trabalho da palavra é dentro de você, é te enchendo, te capacitando, te transbordando para que você possa atuar em fé. Porque a Bíblia diz, a fé é a vitória que vence o mundo. Ela não diz assim, a fé é a vitória que vence o mundo se tiver legal, se for agora, se tiver tudo em paz. Não, a fé é a vitória que vence o mundo. E o mundo é um sistema quebrado, caído, derrotado, fracassado, mas violento. Ele disse, se você crer, tudo é possível. Diga graças a Deus por isso. Isso é legal, isso é legal. Volta lá, Henrique, para o nosso contexto. Vocês guardem isso no coração. Vemos, portanto, que a fé sem o conhecimento do objeto da crença é loucura, não leva a lugar nenhum. Eu preciso me dedicar no conhecimento para que eu tenha uma fé inteligente.
Tem uma fé inteligente, eu não me recordo a passagem, qualquer dia eu trago para vocês aqui, lá no Antigo Testamento, que uma das preocupações que ecoavam no coração, nos corações do povo, pelos quais os hebreus iriam passar pelas terras deles até chegar em Canaã, era que eles consideravam aquele povo um povo inteligente. E hoje, muitas vezes, nós andamos numa fé ignorante. Nós continuamos caminhando em fé, mas de uma fé ignorante, uma fé sem base de conhecimento. Uma fé que acredita ainda num Deus, em Deus como uma energia, em Deus como, sei lá, como alguém ainda que está querendo punir o povo. Eu não compreendo isso. Ou uma fé que se transporta uma Bíblia debaixo do braço ou em cima do painel de um carro, mas não tem 1 minuto de dedicação, de leitura, de reflexão. Uma fé que, olha só, a Bíblia diz assim que a fé vem por ouvir e o ouvir pela pregação do Evangelho. E as pessoas têm a maior dificuldade de sentar e ouvir. É o que produz fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Presta atenção, a pregação do Evangelho produz fé, e a fé é a vitória que vence o mundo. Gente, não é o cara tornar gigante, não é ser amigo do Bolsonaro, não é ser colega do Lula, não é ser secretário financeiro do Biden, não, é crer em Jesus. Diz, a fé é a vitória que vence o mundo. Oh, meu Deus do céu. Digo para vocês, não vou mentir, não. Se o presidente dos Estados Unidos vem para o Brasil e dá um discurso gratuito, pode ter certeza que eu vou lá sentar e vou ouvir o cara. Tem muita coisa para ensinar a respeito de política, de economia, de um monte de coisa. São pessoas importantes, mas não são eles que têm a receita de vitória. A receita de vitória está em Jesus. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A perseverança não é exatamente uma força que nos impulsiona a ir, e sim a permanecer. Nosso problema não é caminhar, não é andar, nós andamos. E quanto menos, nossa, misericórdia, acabei com o dicionário, a língua portuguesa, né? Menos era uma pessoa. Abreviação do meio do nome de alguém, Parmenas. Quanto menos se entende a respeito da palavra de Deus, mais nós caminhamos. Quanto menos cremos, mais caminhamos, porque ficamos malucos, andando de um lado para o outro, tentando, meu Deus, talvez eu consiga aqui, talvez dê certo. Mas quanto mais eu me concentro em Jesus, menos eu ando, menos eu corro, mais eu descanso. Olha o que Davi diz no salmo mais simples e comum, e acredito que o mais lido no planeta. Qual que é? Salmo? Estou falando. E se eu perguntar para vocês, quem aqui já leu o Salmo 23? Seria impossível alguém dizer que não leu, porque na escola, em tudo quanto é lugar. Ele diz assim, o verso 1. Se Deus é o meu pastor, tendo Ele como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o suficiente. Por quê? Porque Ele, Deus, é quem me faz repousar em verdes pastos. Ele, Deus, é quem me guia a águas tranquilas. Ele, Deus, é quem me guarda quando eu passo por vales, por perigos e morte, por vales. Ele, Deus, é quem decidiu ter comunhão comigo. Ele, Deus, é quem coloca uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. É Ele que diz que é meu amigo. É Ele, Deus, que comanda para que paz, misericórdia me estejam comigo todos os dias. Portanto, se eu tenho Ele como meu pastor, eu não preciso de mais nada, não preciso ficar correndo de um lado para outro, eu só preciso dEle. Você pode declarar isso comigo? Eu preciso somente de Deus. Oh, meu Deus. Eu fico demais. Gente, vou até tomar água no nosso copinho, solo da graça. Preciso que vocês saibam disso.
A perseverança não é exatamente uma força que te impulsiona para ir para algum lugar. Pelo contrário, é uma força que te impulsiona para permanecer. Paulo diz assim, ó, não dê lugar ao diabo, lá em Efésios, onde a gente acabou de ler. Não dê lugar ao diabo. E sabe qual é a ideia lá de não dar lugar ao diabo? É não recuar. Não sair do seu lugar. Não sair da sua cadeira. Não sair do seu descanso. É isso aí. Pensa que o diabo chegar aqui, entrar aqui agora no salão e dizer, Gui é um carinhoso, é a gente que chama. Ele chega aqui, é cheio de autoridade, fingindo que tem. Guilherme, quero sentar aí nesse lugar. Ele chega assim, gente. Olha o que a Bíblia diz, não é bom que o homem tenha respeito pela aparência de outro homem. Porque até por um bocado de pão o homem prevarica. Né? Então tem que tomar cuidado, porque ele vai chegar todo peitando. Aí ele vê que o Gui não se dá banho e diz, ô filhinho, deixa eu sentar aí, deixa o ancião sentar aí. O ancião, meu Deus, misericórdia. Aí Gui diz para ele, peraí que eu vou acender um fogareiro para você sentar na brasa lá, seu lugar. O povo hebreu no deserto só tinha que permanecer debaixo da nuvem. Era só isso, gente. Você sabe qual era a grande jogada deles? Deus tirou eles de dentro do Egito. À noite colocou uma coluna de fogo. É claro que eles não iam se mover. A coluna de fogo não se movia. Ficava parado, porque eles paravam, né? Não se movia, tipo assim, à noite eles estavam parados. Mas de dia, uma nuvem que os protegia da alta temperatura do deserto. Eles só tinham que permanecer debaixo da nuvem. Paradinhos ali. Se a nuvem ficasse ali uma semana, eles ficaram uma semana debaixo da nuvem. Todo o trabalho era permanecer debaixo. Quando a nuvem se movia, aí eles se moviam junto com ela. Era somente isso. Qual era o trabalho deles? Permanecer debaixo da nuvem. Era ali, naquele lugar, debaixo da nuvem, que a bênção se manifestava. Era ali. Eles só tinham que permanecer ali. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Era somente isso. Não tinha que ficar correndo de um lado para outro, se apressando para chegar em Canaã. Por quê? Tinham que permanecer debaixo da nuvem. Porque enquanto eles estavam debaixo da nuvem, alguma coisa estava acontecendo dentro deles. E alguma coisa estava acontecendo lá na terra para onde eles iam. Isso é muito louco, gente. É muito doido. Sabe por quê? Porque Deus não vai criar um carro específico. Vamos lá, vamos falar de carro. Deus não vai criar um carro específico, digamos assim, de uma marca que não existe, nunca existiu, só para te dar, porque você quer um carro. Deus vai pegar um zero aí de um fabricante, se você precisa ou quer um carro. Só que ele vai pegar um que vai te ser uma bênção na tua vida. Mas ele também vai trabalhar, tornar você uma bênção. Se você quer ser transformado por essa perseverança de confiar nele, de confiança. Uma bênção. Porque às vezes a pessoa falando desse objeto em si, a pessoa está pedindo um carro novo, mas ela não cuida do velho. E Deus disse, não, filho, eu não tenho problema com te dar, posso te dar uma montanha de carros, posso te dar uma montadora, posso colocar filas de carro, mas eu quero te transformar, tornar você uma bênção, para que você não seja apenas alguém que tem um carro novo, mas seja alguém que influencia pessoas. A gente está cheio de gente dentro da igreja que acredita que é só ter dinheiro, só ter isso, só ter aquilo, gente. Transformação é tudo. Por isso, nunca desanimamos, nunca. E ainda que o nosso corpo físico envelheça, interiormente, contudo, ele se renova, interiormente, ele se renova com novas forças todos os dias. Essas tribulações pelas quais nós passamos, no fim das contas, ou de contas relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância rica, uma abundância
Na verdade, essa palavra ricas aí não está legal, né? Numa abundância de ricas bênçãos de Deus, agora, aqui e para toda a vida. Olha só, ele diz assim, nós não desanimamos por quê? Porque não temos combate? Não, nós não desanimamos porque o homem interior, presta atenção, onde é que a palavra que faz você perseverar atua dentro de você. Agora vamos lá, se você não tiver verdades que encalce a tua permanência, vamos lá, vou usar uma expressão, que produza um peso para você não ser abalado nas tempestades, não vai conseguir, gente, porque as mesmas crises que a pessoa lá fora que não tem Jesus enfrenta, eu e você enfrentamos os mesmos problemas. Nós temos que fazer as mesmas coisas, que temos que administrar, temos que trabalhar. A diferença está no peso da verdade que nós carregamos, quem nós somos em Cristo, amém? Isso aí. E assim não nos prendemos com as coisas do tempo em que vivemos, mas procuramos fixarmos-nos naquelas que ainda nós não enxergamos, porque as coisas desta vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecem para sempre. Aleluia! É isso que me faz estar aqui. Não é porque eu estou vendo com os olhos físicos o cumprimento do fim da minha jornada, mas é porque eu vejo, através de uma visão espiritual, eu vejo a glória que vem se revelando e vem chegando cada vez mais perto, como o sol que vem crescendo, sabe? Diante dos nossos olhos da fé. Tenham isso no coração. Se você está caminhando na vereda da verdade, tenha certeza absoluta, pode visualizar com os olhos da fé. A Bíblia, o Gui usou aqui Provérbios 4,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia menos, por causa dos combates. É mais, desculpa, gente, perdão, cada dia mais. A gente já falou tanto que vocês já sabem como é o verso, né? Cada dia mais, até que se torne dia perfeito, não é? Perseverante é aquele que se permite ser transformado no modelo do sucesso da sua esperança. Isso é bom. É aquele que se permite ser transformado no modelo do sucesso da sua esperança, daquilo que você espera. Preste atenção, vou voltar para o povo hebreu. O povo sai de dentro do Egito, Deus liberta o povo. Gente, imagine, passa pela cabeça de vocês rapidinho aí a manifestação daquelas 10 pragas dentro do Egito, não é? Tudo aconteceu com os egípcios na terra onde os hebreus habitavam. Eles habitavam também no Egito, né? Numa região, os judeus sempre foram colocados, o povo hebreu, né? Tanto no Egito quanto na Babilônia, eles inicialmente como escravos, como cativos, eles viviam mais em colônias, até porque tinha um sistema de crença, tudo, então eles viviam muito em colônias. Uma cidade era quase só de hebreus, né? Lá no Egito. Só morava quase hebreus numa cidade inteira. Mas tudo o que aconteceu com os egípcios, o hebreu que morava vizinho não sofreu nada. Caiu chuva de granizo, podemos falar hoje, no gado e destruiu o gado e a colheita dos hebreus, dos egípcios, mas no quintal dos hebreus não caiu uma única gota. 10 vezes isso se repete. O povo saiu, parou na frente do mar, eles viram com os olhos, como diz a Cláudia, os olhos que a terra é de comer. Acho que é a Cláudia que tem essa expressão. Não, não é não, que ela não gosta disso. A olhos vivos, Moisés abriu o mar, ordenai o mar se abrir. Eles passaram, a Bíblia diz que eles passaram por terra seca. Mas, vendo tudo isso, naquele primeiro momento, eles tinham um testemunho mental visível do que Deus poderia fazer. Mas agora eles precisavam ser transformados. É um modelo, gente. É um modelo. Às vezes a gente pensa, espera aí, eu já sei tudo. Não. Uma coisa é estar aqui, outra coisa é estar processado
para dentro, para o meu coração, e me conformado com essa ideia. O que nos enfraquece é saber, mas não nos permitir ser conformado com a ideia. Então, aquele povo, quando chega no deserto, eles permaneceram 40 anos, cerca de 38 anos, quase 40 anos andando, dando voltas, passando na porta da bênção, mas não estavam prontos para entrar na bênção. Por quê? A Bíblia diz, em Provérbios, que a bênção do Senhor, se não me falha a memória, se eu errar, me perdoem, não é? Mas o verso está certo, acho que é 10:17 a 10:23, acho que é 10:23, as bênçãos do Senhor enriquecem e não vêm atrelada de dores. Então, o que Deus queria com aquele povo? Mudar a forma deles pensarem, porque eles seriam metidos numa terra onde tinha um povo errado, um povo que não adorava a Deus, um povo que tinha vários deuses, e aquele povo não podia se misturar. Então, Deus queria uma renovação de mente, transformá-los de acordo com o tamanho da bênção. Olha só, eu vou meter vocês numa terra que vocês não compraram, vocês vão comer do trigo que não plantaram, vocês vão beber do vinho que não pisaram as uvas, vocês vão comer do mel que não cultivaram a abelha, mas é preciso que vocês sejam, de fato, as pessoas apropriadas para isso. Sejam ricos. Sejam ricos. E isso é legal, essa questão do ser. Né? Porque o grande problema das pessoas, olha só, que coisa interessante, que é, você pega uma pessoa, nós tivemos muito essa experiência com o trabalho de recuperação, de pegar uma pessoa da rua e ela ter problemas com, por exemplo, em casa, com máquina de lavar, sabão disponível, com tanquinho, banheiro, ela ter problemas com banho, ter problemas com lavar a roupa, ficar usando a mesma roupa íntima, 10 dias, a mesma cueca, meu Deus, porque é masculino, né? Trabalho masculino. A ponto de vez em quando, a gente vê a cueca passar. Por quê? Ela saiu da rua, ela tinha todo o conforto e todo que podia viver confortavelmente, mas a mentalidade da rua, os hábitos, os costumes da rua. Então, você tinha graves problemas com a transformação dessa pessoa para que ela vivesse de acordo com o novo ambiente dela. E como ela seria conformada àquele novo ambiente? Através da permanência, da perseverança. Mas qualquer permanência, não. Perseverança é uma permanência feliz. Isso é demais. É uma permanência feliz. Você quer, não sei se algum de vocês aqui, ou o pessoal que está em casa ouvindo, tem problemas com viajar de avião, mas a pessoa que fica tenso no avião, desde a hora que ele levanta do aeroporto até a hora que ele pousa, ela não perde o medo na primeira, na segunda, na terceira e nem na quarta. Mas quando ela curte a viagem, ainda que fica tensa no início, mas curtiu a viagem, chegou lá, um cafezinho, um amendoim, fonezinho de ouvido. Oi, é de avião. Oi. No pouso vai ter um pânicozinho, mas quando falar em voo, ela diz, é bom. Porque ela se permitiu ser impactada por um conforto, um descanso, uma paz, e o conforto e o descanso, a paz, será sempre algo glorioso e superior à tribulação. Diga graças a Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, o que você tem que fazer é desfrutar da viagem, não é? Descansar, usar tudo que você tem direito. Use tudo que você tem direito em Jesus. Tudo que você tem direito. Porque quando você experimenta a fé, olha só, usar tudo que você tem direito em Jesus é exercitar a fé. Quando você exercita a fé, vão ficando marcas em tua vida que te sustentam para numa longa jornada. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, presta atenção, creiam que já receberam
e assim lhe sucederá. Marcos 11, 24. Jesus diz isso. Olha só, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Não é creiam que receberão, creiam que já receberam. Pediu, creia que já recebeu. O que é que ele está dizendo? Você pediu algo, se amolde à condição de quem já possui. Isso aí. Uma vez eu orei, nós tínhamos um Monza, a gente falou dele a semana passada, as meninas lembraram dele, que a gente passou, um carro passou pela gente na Raposo, que tivemos que parar porque não conseguimos enxergar mais nada, né? Tanta fumaça que ele deixou para trás, quase paramos. Aí a Marcela lembrou do Monza que a gente tinha, que fizemos muito isso com as pessoas, né? Era tanta fumaça que a gente tinha que tomar um banho antes de entrar na igreja, na festa, para onde a gente fosse. Fumaça por dentro e fumaça por fora. E ele começou a dar problema, e bateria, alternador. Outro dia não pegava, e eu não aguentava mais, e ele estava me fazendo pecar muito. Aí um dia, eu voltei, aí umas 2 vezes, andei muito com aquele carrinho, empurramos ele quilômetros. Meu Deus, Jesus, misericórdia. Graças a Deus eu falo dele assim com muita liberdade, que antes eu ficava magoado. Peguei a Cláudia, a Marcela e a Renata na sala, oramos e declaramos o nosso novo carro. E disse, a partir de hoje, nós vamos tratar o Monza como se ele fosse o novo carro. Eu acho que ele deu até um sorriso. Nós vamos nos comportar como quem já estivesse dentro do novo carro. Gente, vocês não imaginam como foi rápido. O puff de Deus. É isso que Jesus diz aqui. Se posicione como quem já possui. Você está orando pela mudança de uma pessoa, se alegre e conviva com essa pessoa como se ela já fosse a pessoa que você pediu em oração. Pensa. Você está orando por uma bênção financeira, orou a Deus por uma bênção financeira, se comporte como quem já tem, com paz, tranquilidade. Você está orando por saúde, se comporte como quem já é curado, comportamento verbal, comportamento físico, de atitudes. Sabe? Respira fundo e descansa. Quem já recebeu está suprido. Se alegra e agradece, né? Fala aí, como entender uma pessoa dessa? Se não for por meio de Jesus. Quem orou e já recebeu, está suprido. É isso que ele diz. Se você orou e crer que já recebeu, você se comporta como quem já está suprido. Para mim, ele tem um testemunho maravilhoso, eu sempre menciono ele, que é George Miller, porque por causa da pouca idade com que ele ingressou na fé, com 20 anos, 21 anos de idade, ele ingressou na fé e foi um cara que deixou um legado, né? Orfanatos e muita história que glorifica a Deus na Alemanha. Ele conta a respeito de momentos onde Deus se manifestou no último segundo. Mas quando Deus se manifestou, ele estava na posição de quem já tinha, quem já possuía. No orfanato com 400 crianças, ele mandar sentar-se na mesa do café da manhã sem ter o pão. Pode sentar, porque o pão vai chegar. Mas de quem? Quem vem? O pai dos órfãos. E as crianças estarem assentadas na mesa, aguardando o pão chegar e alguém bater na porta. Estávamos indo levar o pão para a rainha, mas quando chegou lá, o cara que avalia a qualidade dos pães não gostou porque o pão estava um pouquinho mais tostado, eles gostam de pão clarinho, e aí dispensou todos os pães, mas são muitos pães. Nós pensamos o que vamos fazer com esses pães. Só tem um lugar que usa tantos pães, é aquele orfanato que tem 400 crianças.
na hora certa. Quem já recebeu está suprido e se alegra e obrigado. Aí vocês vão entender. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através de orações, súplicas, acompanhadas de ações de graça. Não se entende, não dá para entender uma pessoa dessa, né? A não ser que seja como ela de fé. O espírito da fé fala o que crê e espera, e não o que sente ou ocasionalmente vê. O espírito da fé fala o que crê e o que espera, e não o que sente. Ou ocasionalmente, estou vendo uma tribulação, meu Deus, a tribulação vai me destruir. Para. Por que eu coloquei ocasionalmente ver? Porque às vezes você está vendo, enxergando o que você quer. Já trabalhou aquilo no teu coração, já trabalhou a fé. O que você está esperando, você já está vendo. Já apareceu para você numa miragem, numa teofania, sei lá, de alguma forma. Então é ocasionalmente, porque muitas vezes nós nos movemos pelo que estamos vendo, né? Me lembro de uma historinha interessante que um rapaz contava, que ele estava indo numa rodovia viajando, e ele era baixinho, tinha 1,62 m, 63, e ele, de repente, uma multidão, vários carros encostados, e aquela multidão em volta, e ele parou, e eu, curioso, queria ver, mas não conseguia, porque ele era baixinho, não conseguia olhar para cima. Ele, meu Deus, e as pessoas saíam de lá de dentro, dizendo, coitado, misericórdia. Oh, meu Deus, coitado. E outro saía e aumentava a curiosidade dele, quero ver o que é. E ele ali rodando, ele disse, meu Deus, eu preciso ver. E aí vinha alguém e dizia, meu Deus, você viu, deu fratura exposta. E o outro, oh, meu Deus, você viu que o olho pulou para fora e disse, eu preciso ver isso. Aí ele disse, teve uma ideia. Ele, já sei. Gente, com licença, irmão do morto, gente, irmão do acidentado. Quando chegou no meio da roda, o que era? Um cavalo que tinha sido atropelado. O espírito da fé fala o que crê, mas não o que ocasionalmente vê, né? A nossa visão pode nos enganar muito, aquilo que a gente está vendo. Então, às vezes, vê uma tribulação, vê uma luta, e fica dizendo, não, porque, meu Deus, vai me destruir, vai me parar. Ou então, aparentemente, é coisa boa. Não, o que nós cremos, se é baseado na palavra, sempre será coisa boa. Sempre será um bom negócio. Nós estamos cheios de pessoas que mergulharam no poço fundo, porque aparentemente viram um bom negócio. Não consultaram a Deus. Não oraram, não trouxeram isso para a verdade. E mergulharam num buraco sem fundo. Veja alguns pontos que tornam, eu vou pegar só um primeiro ponto aqui, alguns pontos que tornam a perseverança uma virtude divina. Não é? O primeiro é conheça os seus limites, tanto os que favorecem a sua fé, quanto os que te atrasam. Conheça os teus limites. Não é conheço. Quando a gente fala sobre o camarada que bebe, que quer abandonar a cachaça, cara, qual é o teu limite nessa área? É bebida? Não ande com pessoas que bebem. Não vai no boteco nem comprar Coca-Cola. A Bíblia diz, abstenha-se, foge de toda aparência do mal. Sai fora. Para de ir para comemoração de vitória de futebol. Não é? Graças a Deus está dando uma pausa aí, muita gente em São Paulo está evitando essas festas, porque o Corinthians só vive perdendo. É. Graças a Deus, né, Vade? Então, tá vendo? Termina o jogo, o pessoal fica em casa, né, Vladimir? Ah, graças a Deus. Até fogos se está economizando. Então, conheça os teus limites, cara. Tanto os que te favorecem, quanto os que te atrasam. E usa bem aqueles que te favorecem. Usa bem, desenvolve eles, amplia eles. Mas os que te atrasam, você precisa sair fora. Foge deles. Deus não nos força a mudar, mas não nos deixa enganados quanto a essa necessidade de mudança.
Deus não vai forçar ninguém, arrastar ninguém para uma mudança. Cara, você está nesse caminho, é um caminho de mudança. Eu quero te levar para uma vida vitoriosa. Eu quero te levar para um lugar de bênção. Mas não quero que você chegue lá, que saiu, sei lá, de um barraco na fazenda. E quero te colocar numa cobertura. Mas não quero que você estenda roupa íntima na janela. Não quero que você, no final, fique pegando tubo de creme dental e fique enrolando, até chegar no finalzinho e enfiando a escova dentro. Miserável! Eu sou generoso, eu dou em abundância. Então, preciso mudar a sua forma de pensar. Só que você tem que se entregar, tem que deixar essa mudança acontecer. As atitudes erradas de caráter e maus hábitos são os maiores obstáculos entre o que Deus te deu e o que você já recebeu. Atitudes erradas, questão de caráter, são os maiores obstáculos entre o que Deus nos deu, porque Ele nos deu tudo, todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais foram liberadas para a gente, mas às vezes atitudes erradas nos impedem de fluir nisso, porque atrapalha a crença, atrapalha a fé. Se eu sair disso e me concentrar na verdade e permitir que o Espírito flua através de mim, isso há uma expansão maravilhosa, né? Desembaraçando-nos, Hebreus 12:2, 12:2b, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa para trás. Para quem estabeleceu metas e pretende chegar longe, se livrar dos fardos é um bom conselho. Deixa para trás. Vai atrapalhar, o Henrique falou a semana passada comigo, uma brincadeirinha, disse assim, quer dizer, não foi uma brincadeirinha bem, né, mas eu vou considerar uma brincadeirinha porque é uma coisa de morte, né? Assim, pastor, aquilo que atrapalha a caminhada, corta o pescoço. Mas é verdade. Atos 27 começa a desenrolar uma história de Paulo que está indo para Roma. Qual era o objetivo? Roma, convém que você me testemunhe sobre mim em Roma. No meio do caminho, a embarcação começou a... Aí Paulo disse, joga tudo fora. Jogaram tudo fora. Gente, o barco vai estragar, não tem problema, fique tranquilo, só que ninguém vai morrer porque eu tenho que chegar em Roma. E não vou chegar com uma ideia trágica de que alguém morreu pelo caminho. O Senhor me disse que todo mundo vai viver. Como descanso que a gente vai chegar lá. Aí, jogou as comidas, jogou o peso, jogou tudo fora, barco no final, mas eles chegaram em Roma. Se livrar do que atrapalha é legal. Repensar, conhecer os seus limites. Cara, o que é que está me atrapalhando? Essa amizade está me atrapalhando? Ô, amigo, parabéns, segue viagem, Deus te abençoe, vou orar por você, mas a gente não vai andar junto não, tá bom? Eu tenho uma forma de crença, eu tenho um caminho, você está pensando diferente, eu vou orar por você, cara. Quando você quiser andar comigo no caminho que eu estou andando, venha, eu te recebo e você é uma bênção na tua vida. Mas enquanto você estiver andando para esse lado, segue viagem, Deus vai contigo. Né? Eu espero, né? Mas eu vou para cá. Acabou. E segue. Porque se nenhum dos dois estiverem salvos, quem vai jogar a corda, gente? Pelo amor de Deus. Se nenhum dos dois estão salvos. Oh, alguém tem que chegar lá em cima. Aí seguramente, marra a corda na rocha. Ei! Tá me ouvindo? Vou jogar a corda. Tá bom. Quando a corda mexer, alguém chegou em cima. Agora fica aí sendo arrastado para trás, porque não quis se livrar do embaraço, não quis tomar uma decisão para perseverar, para continuar. Perseverança chama a responsabilidade para uma transformação. Se você quer chegar no lugar de vitória, se prepare para deixar para trás fardos, pesos e embaraços que te atrapalham no relacionamento com Deus. Amém, gente? Pode aplaudir a Jesus.